Pessoal, boa tarde, pessoal. Vamos dar início? Vamos dar início ao nosso terceiro encontro de memórias, patrimônio e acervos culturais do Centro de Ciências da Saúde. Eu desejo muito boas-vindas a todos, muito contente de vê-los aqui e gostaria de convidar a professora Cristine Ruta, que é a diretora do Fórum de Ciência e Cultura, para ficar aqui ao meu lado, mas a professora Cláudia Carvalho, por favor, que é diretora do CIMAP, e a nossa coordenadora dos acervos culturais, que é a Áurea Chagas, e a querida vice-coordenadora Elizabeth Acioli, por favor. Eu e ela, vocês veem que eu sempre sou muito bem acompanhado, né? Sempre bendito é o fruto. Isso me dá muito orgulho. Bom, nós temos hoje um objetivo importante, que é a inauguração dessa nossa exposição de acervos culturais aqui da memória e de patrimônio do Centro de Ciências da Saúde, que é muito importante para todos nós. E eu vou pedir logo a nossa querida coordenadora dos acervos culturais do CCS, que é a Áurea Chagas, para falar e contar mais ou menos para vocês como é nessa exposição. Por favor, Áurea. Bom, obrigada. Decano do Centro de Ciências da Saúde, professor Luiz Eurico Nasciuti. Obrigada aos componentes da mesa. Obrigada a vocês pela presença. Na verdade, com muito júbilo, né, que a gente vem aqui. Está na terceira edição desse encontro de memória, patrimônio e acervos universitários, que foi uma proposta lá de 2019, né? Começou com uma proposta em 2019, quando éramos ainda um GT, né? Um grupo de trabalho. E essa primeira edição do evento foi importante porque mostrou que a gente queria fazer, não era só identificar e nomear os espaços que preservam a memória do centro, mas era para trazer, né, esses agentes de preservação para uma discussão mais ampla de como isso vai se dar no Centro de Ciências da Saúde, colocar o Centro de Ciências da Saúde nessa discussão dentro da UFRJ e dentro de outros organismos que trabalham, né, a preservação desses acervos universitários. Então, a gente não deixa nunca de se identificar, né, de nomear acervos culturais universitários. Eu vou começar aqui agradecendo a gestão do centro, o professor Luiz Eurico Nasciuti e a professora Lina Zingali, que na verdade abraçaram essa proposta e que apoiam sempre esse caminho que a gente vem trilhando, né? Nos ajudam muito nesse caminho que a gente vem trilhando. E no segundo momento agradeço aos membros da coordenação de acervos culturais, né? Depois de GT a gente foi para a coordenação. Então está aqui ao meu lado a professora Elizabeth Acioli, vice-coordenadora. Temos também as professoras Érica Negreiros, Angélica Pérez e museóloga Patrícia Dança Greco, a bibliotecária Eloene Rodrigues e a bióloga Ludmila Ribeiro, né? E o que tem de particular, né? É muito interessante a formação dessa coordenação. Ela é formada por docentes e técnicos, mas o que nós temos em comum, além de sermos servidores da UFRJ de Centro de Ciências da Saúde, é que cada um é curador, é gestor de uma coleção, né? E são coleções, algumas estão organizadas em forma de museu, outras são coleções visitáveis e algumas coleções estão em processo ainda de se tornar uma coleção visitável. Então nós temos, digamos assim, várias etapas do que a gente pode chamar, né, da preservação, como ela acontece dentro do centro, e isso é muito importante para a gente olhar. A gente não vai ter um só olhar
sobre tanto as facilidades como as dificuldades de manter esses objetos bem preservados e a serviço da sociedade. Em segundo lugar, agradeço, então, esse evento é um evento que a gente conseguiu, então, patrocínio da FAPERJ, né, que nos deu aqui algumas possibilidades, e nisso agradeço, então, a comissão organizadora desse projeto específico, e aí vai o agradecimento, então, à professora Fernanda Ávila, a professora Lina Zingali, Neuvânia Cortighetti, a professora Cláudia Carvalho, o biólogo Josinaldo Oliveira, a historiadora Carolina Ramos e, novamente, a bióloga Odmira Ribeiro. Então, vamos prosseguir isso mais um pouquinho. Eu parei aqui na primeira edição, eu vou passar para a segunda edição rapidamente e chego na terceira. A segunda edição, então, nós conseguimos fazer em 2021, então a gente tem aí uma lacuna de 3 anos, né? Dois. De 2019, a segunda em 2021, foi um evento rápido, foi online, né? E a gente está sempre discutindo isso. No primeiro evento, falando da importância da preservação do patrimônio do acervo de ciência e tecnologia, né, em instituições de ensino, instituições de pesquisa. No segundo encontro, a gente falou, então, sobre a institucionalização dos acervos e dos museus. A gente já começa a esbarrar não só nos valores, sair dos valores que nos fazem preservar, mas avançar nesses desafios institucionais. A gente abriu, então, uma outra grande lacuna e agora nós estamos na terceira edição, onde a gente continua conversando sobre isso. Então, a gente vai ter essa exposição dos museus e coleções do CCS, espero que vocês gostem. Eles têm, assim, um pouco, só uma pincelada do nosso potencial. Nós estamos, assim, 2 dias com mesas de debate, um com a pesquisadora... Gente, como é que deu? Letícia Julião, da Universidade Federal de Minas Gerais, e no segundo dia com José Nascimento Júnior, né, ex-diretor do IBRAM. Concomitante a isso, nós oferecemos aqui uma oficina de conservação de documentos, né, uma ideia assim, para o público geral, poder se aproximar do que o conservador e restaurador faz e que está intrinsecamente ligado, né, à preservação desses acervos. E a gente escolheu o documento porque todo mundo tem um documento em algum lugar. E aí quem está assim, facilitando essa oficina são as conservadoras e restauradoras Carolina Xavier e Maria Eduarda Cosme, que também estão aqui presentes. E finalizando, nós também estamos com uma apresentação de trabalhos, então a gente abriu 4 eixos para discutir isso: formação das coleções, como é que acontece a gestão e os sistemas. O outro era pesquisa aplicada à conservação e mudanças climáticas e educação patrimonial. Então também terça e quarta temos apresentações dos trabalhos que foram submetidos aos resumos. Essas apresentações acontecem então online. Eu acho que foi tudo, né? Obrigada, sejam bem-vindos. Eu espero que vocês participem de todas as atividades que vocês conseguirem. A gente espera também que vocês gostem muito dessas atividades. A gente espera estar retornando aqui com novos eventos, com mais atividades pertinentes, não só as intenções dos curadores que preservam esses acervos, mas também do público que espera também entrar em contato com esses acervos preservados. Obrigada. Obrigado, Áurea. Eu vou passar a palavra à professora Cristina Luta, que ela está em aula. Ela fez um intervalo da aula dela para essa atividade. Então, ela deve voltar à aula daqui a pouco. Então, eu vou passar a palavra para ela e depois passo para a Cláudia e para a Beth. Cris, obrigado por ter vindo. Muito obrigada pela gentileza. Então, pessoal, uma boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Na figura do Luiz Eurico, eu vou saudar toda a mesa aqui,
né? E dizer que, como estou coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura, o Fórum ele é um centro, né? Assim, tal qual nós temos, eu tenho feito essa aula, sabe, para tentarem entender o que é o Fórum. Tal qual nós temos o Centro de Ciências da Saúde, né? O CCNN, o CT, nós temos o FCC, o Fórum de Ciência e Cultura, né? E no fórum a gente abriga o Museu Nacional, o nosso Futuro Canecão, todas as bibliotecas, todos os entes museais, o NEABI, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, a editora rádio, etc, etc. Tá? Então essa é a família do Centro Fórum que eu estou né, tentando aí capitanear aí, né, no meio de tanta diversidade e necessidades da nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu preparei um discursinho, mas eu sempre improviso alguma coisa, né, na fala da Áurea, falando, né, dos conservadores, dos restauradores, de exposições, de acervos, de memória, né, bem-vindo. Me veio na memória um número, né? Eu tenho um grande colega, que é o professor Francisco Esteves, lá de Macaé, do NUPEM, e ele recentemente ficou muito surpreso, né, com um número que foi disponibilizado para nós da reitoria ali, e eu fiz uma analogia aí, né, que isso representa bem, sabe, o quão grande e diverso a nossa universidade, né, e o quão importante são eventos como esse, né. Vocês sabem quantas refeições são distribuídas ao longo de um ano, né, considerando café da manhã, almoço e jantar, e claro, todos os nossos centros, né? Qual é o número ao longo de um ano de refeições que são distribuídas na Universidade Federal do Rio de Janeiro? E aí, público? Quase 2 milhões. 2 milhões e 400. Exatamente. Quase, dou 9, nota 9. Muito bem, 2 milhões e 400. E aí é um número, né? Esse número não pega muito, mas se você faz uma analogia, isso representa 31 Maracanãs cheios. Isso representa o show da Madonna, o show da Lady Gaga, de quem vem a Shakira, né? Exatamente. Então, assim, vejam, toda a Copacabana repleta de gente, são as refeições que são distribuídas ao longo de um ano, né? Então, e é isso que a gente pensa, né? Que além disso a gente tem um complexo hospitalar, tem os museus, tem o Museu Nacional, né? Tem as salas de aula, né? É uma diversidade magnífica, né? Para a gente estar trabalhando juntas e juntos, né? Então, assim, eu me sinto muito feliz, eu realmente escapei da minha aula, porque eu queria muito prestigiar. E outra coisa, né? Às vezes as pessoas vêm aqui, tem fala, né? O que é essa pessoa aqui fora? Que negócio é esse? Né? Eu sou professora de biologia, poliquetóloga, então, para quem sabe o que vai procurar, porque é a minha divulgação científica aqui, né? Além de trabalhar com biodiversidade de uma maneira geral, hoje em dia eu venho trabalhando com questões climáticas, né? Então, estou justamente com uma disciplina eletiva, Emergência Climática, 2 pontos, debates e práticas. Né? Então, dei uma escapada para prestigiar vocês aqui e levar essa mensagem do todo o fórum, viu, Cláudia? De quão a gente sente uma grande satisfação de ter esse evento, que nasce na pandemia, né? Então, eu acho que, assim, tirando a Covid e outros vírus que tiveram aí, né, vírus mais humanos aí, né, a gente sente muito orgulho de eventos, de ações que nasceram na pandemia, né, e que até hoje estão
se perpetuando. Então, parabéns aí, viu, a toda a equipe. E eu queria dizer também que, além de falar de acervos, né, que muito além de falar de acervo, de memória, de patrimônio, que isso está associado a um projeto da nossa sociedade, né, e que é, portanto, muito importante de trabalharmos na nossa universidade, eu queria dizer que hoje, que esse ano é um ano de eleições no nosso país, né, e a gente deve falar sobre isso, a gente deve se atentar a isso, né? Sobretudo numa universidade pública, sobretudo num evento como esse, onde a gente está tentando preservar ou resgatar, na verdade, bem-vinda, a memória, né? Então, assim, nesse momento exato, pré-eleição, que a gente começa a tentar debater temas essenciais, como memória, ciência, cultura, educação e, claro, democracia. Então, é muito importante que estejamos atentos. Esse último ano e o penúltimo, nós tivemos um edital bem recente que contribuiu pela primeira vez com os acervos da nossa universidade, né? E que foram advindos da FINEP, né? E deu tão certo, quem não conhece vai procurar, FINEP e acervos culturais. Os jovens também, é muito importante, que normalmente nunca financiou antes, né? Foi a primeira vez que financiaram acervos. Então a gente tem N projetos, desde Macaé até aqui o Rio de Janeiro, que foram contemplados por esses dois editais. A UFRJ, no primeiro edital, o outro ainda não saiu o resultado, mas nós lideramos a PR2 e o UFCC e foi da ordem de mais de 15 milhões que a gente conseguiu captar para a UFRJ. Então isso é muito importante. E já me encaminhando para o final, eu queria dizer que eu achei extremamente importante essa presença do eixo Mudanças Climáticas, Sociedade e Educação Patrimonial, que está na programação desse encontro. Tá? Hoje, pensar no patrimônio também é refletir sobre a vulnerabilidade frente às mudanças climáticas. E esse tema se discute ainda muito pouco na nossa universidade e no nosso país, extremamente pouco, né? Se nós formos ver no mundo inteiro, já há uma discussão, talvez seja um desconhecimento meu, mas acho que falta isso, mas já há uma discussão sobre se tratar sobre essa questão de emergência climática, né, frente aos patrimônios, aos acervos, aos museus. Diferentes países no mundo estão utilizando imagem de satélite, inteligência artificial e etc., para não me alongar, para justamente mapear e ver quais são as unidades, os centros, as instituições que estão numa situação de vulnerabilidade, né, frente às questões climáticas. Só para dar um exemplo para vocês, até o nosso vinho está ameaçado. Nosso vinho, hein? Quem gosta de vinho, hein? Quem gosta de vinho, né? Quem gosta de vinho? Eu gosto, mas estou de regime. Mas enfim, né? Porque na França, na região sudoeste, tem uma região onde se conserva inúmeras espécies de videira, né? E de seculares, gente. Eu só gosto de vinho. Oi, Margarete. Eu só gosto de vinho, não sou especialista disso. E essa região, que é uma região bem específica, né? Então tem uma diversidade bem grande de espécies de videira, que são seculares, ela está extremamente ameaçada pela subida, pela elevação do mar, né? Então, assim, isso é um patrimônio também, né? É algo que eu venho me debruçando. Eu sou coordenadora, hoje em dia, de um GT, do GT da crise climática, na UGM, e junto com
todos os colegas pró-reitores da cultura, secretários da cultura e a coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura. Então, estou à disposição aí para a gente poder trabalhar. E, por fim, eu queria encerrar a minha fala lembrando um pouco sobre o Noca da Portela, que nos deixou ontem. Ele foi doutor honoris causa pelo Fórum de Ciência e Cultura. Além disso, tive o prazer até de ir na casa dele, né, torcer lá pela Mocidade Independente de Padre Miguel, mas enfim, eu estava ali com a Portela, né? Enfim, ele é um mestre que transformou a memória, é um dos mestres, um dos grandes mestres, né, que transformou a memória popular, né, em um patrimônio cultural vivo, né? Então, além desses exemplos que eu trouxe, né, tanto coleções científicas, né, coleções, né, mais voltadas ao âmbito da cultura, a gente tem todo esse acervo da memória viva aí, né? E eu espero que justamente, né, que a gente consiga, através dessa memória compartilhada, que o samba representa muito bem, né, o passar de gerações para gerações, esses saberes, né, que a gente espere e esses eventos como esse, que o nosso patrimônio não desapareça. Aconteça o que acontecer no nosso país, mas eu espero que tudo dê certo, como está dando muito certo esse evento aqui. Parabéns mais uma vez, e eu desejo a todos vocês um excelente evento. E vou pedir muitas desculpas, mas eu vou lá para a minha disciplina Emergência Climática, tá? E é isso, um abraço, muito obrigada. Obrigado, Cristina. Tudo bem. Desejo boa aula para você. Obrigado, deputado. Realmente uma lembrança, que é uma triste lembrança, né, que perdemos o Noca ontem, mas a memória dele está aqui, está sempre presente. Isso é que interessa. Eu vou passar a palavra para a Cláudia, depois passo para a Beth. Muito boa tarde. É um prazer, é uma honra estar aqui. Né? Luiz Eurico, Áurea, Elizabeth, para mim é uma satisfação. Eu também tenho, por outros motivos, por uma situação inusitada pessoal, eu vou ter que sair, não vou poder ficar para a abertura, mas, por favor, entendam que estarei aqui de coração, porque para mim é uma satisfação enorme ver vocês, é uma satisfação enorme estar aqui, e especialmente porque acho que a gente às vezes trabalha e não tem a dimensão das coisas, e aí eu preciso fazer essa nota importante para esse espaço e para esse evento em que nós estamos. Esse é a terceira edição de um evento da coordenação de acervos culturais. Essa coordenação é inédita no FRJ, e ela é fundamental para que a gente consiga pensar nossos acervos. Eu não me apresentei assumindo que todo mundo me conhece, mas me desculpem, eu sou Cláudia Carvalho, eu sou lotada de origem do Museu Nacional e estou diretora do Sistema de Museus, Acervos e Patrimônio Cultural da FRJ, nome muito bonito, mas ainda, né, uma instância em desenvolvimento, ainda uma instância que precisa de contínuo fortalecimento. Mas por que esse momento é importante? Por que a coordenação é tão importante para a gente? Ela é uma iniciativa de uma estrutura fundamental dentro da universidade, que é a decania. Então, eu queria parabenizar, né, a decania pelo GT, pela construção da coordenação, e espero que pela manutenção, porque sem ela talvez a gente não estaria aqui fazendo esse evento, mas talvez algumas pessoas que eu estou vendo aqui talvez não estivessem no Senado. Que eu vejo aqui alguns colegas do CIMAB, vejo agora a Escola Aranelli, o Museu da Escola Aranelli, vejo o Museu de Anatomia, vejo o Pablo representando no PEN e o Biomuseu, não sei se representa os dois, mas os dois. A gente tem aqui três entes museais que, para mim, talvez não estivessem se não fossem a coordenação, a Companhia Folclórica, o Centro de Memória, eu vou esquecer o nome, o CENE, né? Senão eu vou errar o nome dela, prefiro não fazer isso,
e a exposição Árvore da Vida, que se aproxima um pouco a partir dessa movimentação aqui do centro, né, e da coordenação. Nós temos, obviamente, muitos outros atores, eu provavelmente esqueci alguém, mas é importante a gente marcar essas iniciativas que permitem com que a gente avance. A Anaísa está ali, eu estou vendo ela ali escondidinha, ela sabe há quanto tempo a gente movimenta o CIMAP e acho que deve ter percebido o quanto isso mudou dentro do CCS a partir da coordenação de acervos. Então, esse é um ponto importante e é algo que eu quero que, em algum momento, a gente consiga avançar para dentro da universidade, que cada decania possa ter a sua coordenação de acervos, cada decania possa ter, sem discussão de hierarquia, mas pelo menos um espaço que possa ampliar o diálogo e aumentar o diálogo para que a gente consiga avançar com propostas diferenciadas. Então, acho que esse é um ponto que eu não posso deixar de sinalizar. Falei da Ludmila, do Museu de Anatomia, aqui. Não falei da nutrição, obviamente, também é um parceiro, né? O Josué de Castro, que é fundamental para a gente aproximar também toda essa diversidade, né? E isso dentro apenas de um centro, né? Imagina se a gente conseguir avançar isso para os outros centros e estabelecer, por exemplo, correlações entre cada coordenação. Acho que a gente teria um universo de potencialidades e um universo de representação muito importante. Está aqui a Letícia Julião, que vai falar amanhã, não perco a fala dela. Ela representa a UFMG e foi durante muito tempo, coordenou a rede de museus da UFMG, foi minha parceira, junto com o Marcelo, da Federal da Bahia, na avaliação dos questionários que o IBRAM e o MEC propuseram lá atrás para discutir o acordo do TCU e uma série de coisas. Nós acabamos tendo um panorama, naquele momento, de várias questões museais, e acho que a gente entende das dificuldades e das dificuldades de visibilidade. É uma coisa que eu vou falar um pouquinho na minha apresentação amanhã. Nós somos visíveis, mas ainda é muito difícil saber o que fazer com a gente. Ainda somos corpos estranhos ou corpos mal compreendidos. Na verdade, às vezes não nos níveis hierárquicos superiores da administração, mas no dia a dia, né? Mas como é que o administrativo entende, né? Como é que o patrimônio diário, mesa, cadeira, né? Entende o acervo, né? Nós temos diferentes aspectos e só, né, com trabalho conjunto, coletivo, e só com as especificidades de cada um é que a gente vai conseguir avançar nessa visibilidade dentro da própria UFRJ. Né? Então, queria parabenizar, acho que todos esses anos eu nunca falei sobre isso, mas acho que esse é o grande momento de falar sobre essa importância, né? E sobre a importância do evento, da gente poder, mais uma vez, manter o diálogo, manter as possibilidades de troca e avançar sempre um pouquinho mais, né? Sempre um tijolinho para frente, às vezes a gente vai um pouquinho para trás, mas sempre avançando. Eu acho que eu queria falar um pouquinho só rapidamente sobre o formato, né? Esse formato com formação, gestão, conservação aplicada e mudanças climáticas, na verdade, ele para mim é muito feliz porque ele apresenta parte dos nossos dilemas, né? Desde a discussão de como é que a gente cria as coleções, como é que a gente institucionaliza essas coleções, como é que a gente dá essa famosa visibilidade, como organizar isso em termos de gestão, quais são os desafios, né? Como manter essas coleções. Eu acho que conservação é uma coisa que vai para além. Meu sonho universitário é que os museus e talvez os entes museais, mas pelo menos os museus têm uma tríade mínima de um museólogo, um conservador e um educador museal, né, para poder tocar, né, a diversidade de atividades dentro da universidade. E a gente tem o desafio das mudanças climáticas, que a gente sabe que o nosso acervo não responde mais da mesma forma. Aquilo que a gente passou 10 anos fazendo, dando mais certo. E a gente precisa repensar e, eventualmente, isso ter impacto lá na formação dos novos acervos. Então, a gente tem uma circularidade bastante interessante nessa proposta. Eu também queria, né, ressaltar isso, que ela foi muito bem bolada. Eu já falei demais, só queria, de novo,
né, agradecer estar aqui, né, e participar desse evento e agradecer a presença de todos vocês também. Obrigada. Obrigado, Cláudia. É um prazer imenso ter aqui. Acho que você considerou pontos extremamente relevantes. Eu acho a gente tem tentado, né, desde que criamos essa coordenação, tentar colocar isso para mostrar para os outros centros, para as reuniões, mas eu concordo com você que é difícil. É muito difícil que não seja importante. É que a universidade é muito grande, é imensa, então é difícil você conseguir ir assimilando todas e passando mensagens que sejam realmente trabalhadas e sejam reconhecidas. Mas a gente tem que continuar trabalhando nisso, e é isso que importa. Eu fico muito feliz de ver que nós estamos já num momento de consolidação verdadeira dessa coordenação desse evento. Então, eu fico muito contente. Obrigado, hein? Vou passar a palavra para a nossa querida Elizabeth Alcione. Por favor. Boa tarde, cumprimentando o nosso decano, professor Luiz Eurico, a Cláudia, a Áurea aqui à mesa e todas as pessoas aqui presentes. As falações, né, que foram feitas anteriormente já pontuaram, acho que alguns aspectos importantes, e foi muito interessante, Cláudia, saber, né, de acordo com a sua fala, que essa é uma iniciativa que outros centros ainda não fizeram, né? Quer dizer, na verdade, a coordenação de acervos culturais ela é a caçula das coordenações da decania, né? Ela foi criada em 2022, então realmente ainda há pouco tempo, mas já com uma experiência acumulada de um grupo de trabalho, como a Áurea historiou no início. E foi naturalmente um reconhecimento institucional, né, a criação da coordenação, que não partiu só da iniciativa do nosso decano, mas do nosso conselho de centro, né, que acolheu e recebeu de bom grado, né, a proposta, e que é um trabalho assim árduo, né, muito difícil. Nós sabemos que vocês que estão aqui presentes ou participaram da organização ou são pessoas interessadas, né, na questão dos acervos, do patrimônio, especialmente os universitários. Nós sabemos o quanto é difícil conservar, cuidar, tratar do nosso acervo. As nossas unidades aqui do Centro de Ciências da Saúde, nós temos várias unidades com os seus acervos, mesmo que não sejam visitáveis, e eles são de uma importância que alguns deles são tão antigos que contam a história do Brasil, né? Então, na verdade, não são patrimônio apenas das instituições, são patrimônio da sociedade brasileira. E nós lutamos realmente com muita dificuldade para conseguir conservar, tratar e torná-los de alguma forma visível para o grande público, que é o objetivo maior, né? Que ele possa chegar ao conhecimento da sociedade. Algumas iniciativas, como foi já colocado anteriormente, já sinalizaram um olhar um pouco mais preocupado com a questão da conservação dos acervos, os editais da FINEP, o edital da FAPERJ também, que inclusive financia aqui essa edição do evento, já demonstrando uma certa preocupação. Mas nós que somos da área de educação nem podemos concorrer, por vezes, aos editais, né, aos financiamentos que sejam da área da cultura, né? Somos de outro ministério e não recebemos no nosso orçamento participativo, não temos recursos, né, para tratar de assuntos, de temas assim tão relevantes como é a questão da conservação dos nossos acervos. Então é esperar que, na verdade, nós possamos ter, né, 3 dias de trabalho bem produtivos, né, e que sejam também uma oportunidade, quem sabe, de fortalecimento das nossas ações e até mesmo do estabelecimento de parcerias, porque para avançarmos precisamos estar juntos, né? Somar os nossos esforços. Então, muito obrigada, uma boa tarde a todos. E todas. Obrigado, Beth. Bom, eu vou falar rapidamente, porque nós temos uma bela exposição a visitarmos daqui a pouco. Eu queria dizer que eu estou aqui ao
Romualdo sabe disso, há 50 anos como professor desta universidade. Então eu tenho visto todas as mudanças, todas as grandes conquistas, os grandes insucessos, os grandes problemas que nós temos enfrentado ao longo, que a UFRJ tem enfrentado ao longo de todos esses anos. E eu queria chamar a atenção, como eu estou aqui há muito tempo e passando por várias atividades ou por várias experiências, chamar a atenção da memória. Não é a memória da universidade, é a memória para a nossa sociedade, de tudo que a gente tem. Eu fico vendo, às vezes, que nós estamos recebendo muitos jovens professores, jovens servidores, técnicos administrativos de educação, que nem sempre conhecem o que é a universidade, como ela é. E às vezes eu percebo, consigo visualizar os fatos, alguns atos que você vê que a pessoa não está pensando na memória, não é que você tem que... acho que a gente tem que ter isso em mente, que a nossa história, nós fazemos essa história, mas a história, a gente fica aqui no tempo, depois vai embora, mas a história fica, a memória fica. É fundamental a gente pensar nisso. E eu fico orgulhoso de ver, mais uma vez, aí eu vou puxar a brasa para o CCS, de mais uma vez nós protagonizarmos essa questão de termos aqui um centro que tem uma coordenação em acervos culturais, que atua, que está atuando, trabalhando. Eu aproveito para, mais uma vez, agradecer muito o trabalho que a Áurea e toda a equipe, Beth, todas as pessoas que estão envolvidas com esse processo. Cláudio, inclusive, tem nos ajudado bastante para que a gente possa continuar. E é claro, é o trabalho de cada um, é a presença de cada um, é o momento de cada um e é a participação, a nossa efetiva participação na divulgação do trabalho que é feito. Então, isso é fundamental. Então, eu só tenho a agradecer que a gente tem continuado e fortalecendo mais, cada vez mais esse trabalho. E chamar a atenção apenas de um outro aspecto, que é a questão da sustentabilidade, que está muito envolvido com o processo da memória, dos acervos culturais e com o que está acontecendo no mundo com essas mudanças climáticas. Os livros que estão aqui na nossa biblioteca, que está se recompondo pouco a pouco, tem livros datados, obras raríssimas da época de Dom João, que vocês não têm ideia. Isto é fundamental e a gente tem trabalhado no sentido de, a Áurea sabe disso, de guardar isso, de fazer, minha querida colega é uma das responsáveis, que vocês terão essa oportunidade. Então a gente tem que pensar que guardar a memória, o patrimônio, os acervos, tem a ver também com o cuidado com o que está acontecendo no nosso ambiente, no dia a dia. Quando eu entrei aqui em 1975, a maioria não era nem nascida, a mudança climática que existia, nem pensava nisso, nem se falava nisso. E olha como estamos hoje. Até guerras nós temos hoje. A gente jamais pensaria que depois das duas grandes guerras que a gente teria guerra hoje. Então é importante, e eu vejo em cada um de vocês uma semente para a gente levar para frente e ter esse trabalho cada vez mais consolidado, como a Cláudia comentou, que ele é fundamental, como a própria Cristina levantou. Então eu só tenho a agradecer toda a equipe pela organização do evento. Serão 3 dias, hoje, mas até quarta-feira. E
eu espero que todos estejam presentes, que a gente lute bastante isso daí. Tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos. Nós vamos agora descer, né, para inaugurar a exposição dos nossos acervos, claro. Tá? Passou o microfone para a Beth. Então, falando em preservação e valorização da memória, só para anunciar a todas as pessoas presentes que nos dias 16 e 17 de junho será realizada a celebração dos 80 anos do Instituto de Nutrição Josué de Castro. E vamos resgatar um pouco da nossa memória, falaremos do nosso acervo, do nosso patrimônio, que nos é muito caro. Então, nesses 2 dias, 16 e 17 de junho, de 9 até as 15, 16 horas, no auditório da Faculdade de Farmácia, no prédio anexo aqui ao prédio central do CCS. Obrigada, desculpa. Obrigado, Beth. Não, isso mesmo. Eu estarei presente, claro. Então, todos esses eventos são fundamentais. A gente tem vários eventos desse tipo acontecendo, né, e que a gente tem que realmente preservar. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Vamos descer todos para ver a nossa exposição ali embaixo. Tá bom? Muito obrigado. Hein?